Moco, o filme é bom ou é ruim? O filme é superestimado. Q, can you lower the lights for me, please? Okay, but remember, in here, keep those feet still, my man. Salve galera, eu sou o João Vitor Mouk, esse é o primeiro Só Mais Um Crítico e hoje vou fazer a crítica do filme Michael, primeiro filme dessa sequência aí que vai contar a história do Michael Jackson. Mouk, o filme é bom ou é ruim? O filme é superestimado, e muito. Eu entendo todo o hype, é muito legal as notícias de que depois de 50 anos Michael Jackson tá colocando músicas no top 1 do mundial. Isso é bizarro, realmente é um fenômeno, né? O filme tem sido muito comentado aí, muito falado. E, cara, eu acho que o maior motivo disso se deve a gente lembrar o quão foda é o Michael Jackson, certo? Agora, quando a gente está falando de um filme biográfico, e esse é o perigo de fazer um filme biográfico, você tem que apresentar a história do personagem de um jeito que engrandeça ele, de um jeito que glorifique ele. E eu acho que Michael apequena a história dele, de uma maneira que o roteiro ele soa completamente raso. Eu acho que a gente não foi no cinema exatamente para ver o sobrinho do Michael Jackson fazendo covers de suas performances. E sim, a gente foi no cinema para entender mais sobre a história do Michael Jackson, sabe? Entender quem é a pessoa por trás da persona ali. É claro, né? A gente quer entender, inclusive o filme aprofunda pouco, explica pouco sobre o personagem, né? A gente quer entender de onde vêm os gritos, a dança, a luva, os figurinos, todo esse carisma. A gente quer entender o lance com os bichos, o lance com Peter Pan, o lance com as crianças, o lance com os brinquedos. A gente quer entender tudo isso. A gente quer entender o lance com a família. Mas além disso, a gente quer entender quem é a pessoa por trás do personagem Michael Jackson. E o filme não me mostra isso em momento nenhum. Para não falar que em momento nenhum, eu acho que o momento onde o filme é bom em mostrar o lado humano do Michael é bem no comecinho, onde vai apresentar ele criança. Inclusive é o momento onde eu mais tenho conexão e empatia com o personagem. Logo depois, para quando muda o Jafar Jackson, e aqui eu não sou completamente hater da escalação dele, mas logo que muda pro Jafar, eu acho que o filme perde a força que ele tem no começo, sabe? Por uma série de motivos, mas principalmente pelo roteiro, que é raso e peca em contar histórias. Eu acho que um roteiro tem que se propor a contar boas histórias e não só botar performances bonitas pra gente lembrar e falar, nossa, me lembrou da performance original. Não é isso que a gente quer, né? Senão é muito mais fácil a gente ver um compilado de clipe do Michael Jackson e eu sairia de lá achando que ele é muito mais foda do que quando eu vi o filme. E não só o filme peca em mostrar histórias mais humanas do Michael, como o filme também peca em representar, eu acho que quem ele realmente era, sabe? O filme deixa de trazer muitas coisas, e aqui eu nem vou colocar em mérito a questão de veracidade, porque muitas pessoas, inclusive da família do Michael, não gostaram do filme porque falaram que passa pano pro pai, que o pai era muito pior, que tem tal história que não foi exatamente assim e tal. Então vamos desconsiderar essa parte. Analisando como uma pessoa leiga que não sabe nada da história do Michael, eu gostaria de ver histórias sobre a pessoa do Michael, sabe? A gente sabe hoje que a gente sabe que o Michael, por exemplo, era um cara super mulherengo. No filme não mostra nada sobre isso. A gente sabe o lance da voz dele. O filme não mostra nada sobre isso. Que é que ele tem uma voz original e que ele faz a vozinha um pouco mais fininha para fazer as entrevistas na maior parte das vezes. E o filme não mostra nada disso. O filme não mostra quem é a pessoa ali. Mostra, basicamente, tá? Isso aqui eu não tô dando spoiler, mas o roteiro é tão raso que é quase como se fosse, porque o filme inteiro se baseia nisso. Cara, o filme se baseia num menino que é um fenômeno, um artista, de fato, mas que é isso, cresce acostumado com a fama, chega na fama muito rápido, por sinal, no filme,
E aí tem esse lance todo do pai cobrar muito ele, o pai bater nele, e ele cresce o filme inteiro sobre ele se desvencilhar do pai, porque o pai é abusivo e fica fazendo chantagem emocional, ai, porque você tem que fazer tal turnê pela sua família, e não sei o que, não sei o que lá, e é isso. O filme não passa disso, não passa disso, acaba aí. É literalmente Michael, adulto, querendo se desvencilhar do pai, só isso, jura que a gente vai falar de Michael Jackson e a gente só vai trazer isso. É só isso que o roteiro tem pra me apresentar. Eu tenho certeza que tem histórias muito melhores, sabe? E aí é onde o roteiro tenta dar uma forçadinha de trazer um pouco mais o lado humano, é quando rola a parada dele queimar a cabeça e tudo mais, e aí, tipo assim, é onde mostra um pouquinho do Michael humano, mas de resto, o filme se chama Michael, mas não mostra quem é o Michael, sabe? É só sobre o artista e sobre a carreira artística dele, sabe? E, inclusive, se a gente for falar sobre as performances, acho também que o filme peca nas performances. Eu gosto do Jafar, principalmente no começo, tá, do filme, no começo dele representando Michael. Mas apesar de eu gostar muito da representação das mudanças de visual, que pelo que eu li foram feitas com maquiagem, né? E a maquiagem de fato é muito boa, o negócio do nariz, você realmente consegue ver o visual dele mudando durante o filme, isso é muito bom. Apesar disso, eu acho que o Jafar não é uma boa escolha para ser o Michael durante todo o filme. Cara, uma ótima escolha de direção seria, conforme for mudando os visuais, você trazer novos atores. Assim como teve 2 Tim Maia no filme do Tim Maia, onde a gente teve tanto o Babu quanto o Robson Nunes, eu não vejo por que não poderia ter mais de um Michael, sendo que a gente tem vários visuais diferentes do Michael. E aí, eu gosto do Jafar cantando, acho uma escolha de direção muito boa, inclusive misturar a voz do Michael com a voz dele. O Jafar dança muito bem, mas falta, né? Tipo assim, deixa a desejar a questão de carisma. A melhor performance é a última. E de resto, acho que falta. Falta, tipo assim, você consegue ver que é alguém muito dedicado ali, que ensaiou muito, mas não soa natural como Michael. Lógico, se você tá fazendo um filme sobre Michael Jackson, ninguém vai ter o mesmo carisma, o mesmo molho que Michael Jackson. Mas tem inúmeros Michaels melhores do que Jafar. A questão é que o Jafar parece muito, né? Então ali, principalmente no final do filme, você olha, você vê o Michael. Mas uma escalação dessa, de um filme desse, não deveria ser só pela aparência, sabe? Você tem que trazer a representação também. E aí eu não sei se é uma questão da maquiagem e tudo mais, mas acho que até as expressões do Michael são meio sem vida, sabe? Não sei se é uma questão do Jafar ou se é uma questão da maquiagem. Na verdade, faz até sentido ser a questão da maquiagem, porque no começo do filme é onde está o Michael mais narizão, Black Power e tudo mais, você consegue enxergar mais verdade na atuação do Jafar. E conforme vai entrando ali a maquiagem e tudo mais, parece que se mexe pouco o rosto dele, você não vê todas aquelas expressões que você via Michael Jackson, né? Michael Jackson era um cara que, mesmo com trocentos mil procedimentos estéticos, ele tinha uma baita expressão facial, era um cara carismático nas expressões faciais, no jeito que ele se expressava nas entrevistas e tudo mais. Cara, o filme resume ele a um menininho chatinho, acostumado à fama, e ai, meu pai enche muito meu saco. Só isso. E a pequena história do Michael. Eu acho que você tem que trazer o Michael humano por trás do personagem, sabe? O filme não pode ser baseado só em ver performances, lembrar a gente de quão boas eram as performances dele. De fato, as performances eram muito boas, mas é só isso que o filme tem pra me apresentar? Se for, é como eu falei antes, se for isso, a gente bota um monte de clipe dele. Que, inclusive, são 1000 vezes melhores do que o filme. Cara, a cena do thriller que todo mundo tá endeusando a cena.
eu senti vergonha de ver a cena. Porque por mais que ela é bem coreografada, a cena do thriller pra mim parece uma paródia. De tanto que é filmado fechado e pequeno, sabe? Acho que a filmagem apequena tanto as coisas. Cara, as cenas de performance tem uns close na cara dos figurantes que puta que pariu, é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Qualquer pessoa que já teve num set de gravação como figurante consegue saber exatamente quantas pessoas tinha na figuração daquele filme, que o resto era só CGI. Gente, as cenas com a plateia são horrorosas. Eu não entendo porque que escolha é essa de direção de fazer close na cara das pessoas, dos figurantes, assistindo o show, uns close pequenininho assim, ó, horrível, 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 ridículo. Dá pra você saber o tamanho do set de gravação. Filmagem ruim, eu acho a direção ruim, eu acho a montagem ruim, o filme tem erros de continuidade com menos de 15 minutos de filme. Isso, na hora que eu vi isso, eu pensei, meu Deus, não tem 10 minutos que eu tô assistindo isso, já tem um erro de continuidade aqui. E aí, cara, eu acho que a filmagem do filme é uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida. Acho as escolhas de maneira de representar o show. Tem uns 3 shows lá que parecem ser exatamente o mesmo show, sabe? Então, assim, no geral, é isso. Acho que o filme peca em entregar história, a pequena história do Michael. Parece que ele é um twink chatinho, mimadinho, porque acostumou com a fama desde criança. E que o único problema da vida dele é o pai dele, sabe? Aí tem o lance lá, mostra alguma coisa do negócio dos bichos e tudo mais. Do negócio dele gostar de criança e tal, mas... Pô, mas isso aí, ninguém precisa assistir o filme pra saber que o Michael Jackson gostava de bicho, que ele gostava do Peter Pan, que ele gostava de criança. Só isso, você não vai me colocar uma história que me faça me interessar, que me faça ter empatia com aqueles interesses do personagem. Você não vai me contar uma história da onde ele tirou o gritinho, de qual que é o lance dos figurinos. Não, ele só aparece vestido com os figurinos dele. O filme peca em contar a história, peca em mostrar o tamanho e o carisma do Michael, foca em mostrar as performances, peca em apresentar as performances. Cara, e além de tudo, o roteiro é óbvio. Tem uma cena que vai mostrar como que escolheram o nome do álbum Thriller. E aí, tipo, a cena começa, você já sabe exatamente como ela vai terminar. Aí ele se propõe a contar a história do clipe que tem os Bloods e os Creeps e conta de um jeito completamente confuso. Gente, eu acho que o filme parece feito de qualquer jeito. Eu ouvi falar que teve um lance de regravação e de mudança de escolhas depois que o filme já estava gravado. Até tem um lance que o filme não acabaria ali onde acabou, né? Acabaria com a polícia chegando lá no rancho dele e tudo mais. Mas assim, independente disso ou não, acho montagem ruim, direção esquisita, confusa, filmagem péssima, roteiro raso e óbvio. A atuação do Jafar, pra mim, eu acho o ator que faz o pai dele 1000 vezes melhor, rouba a cena 300.000 vezes. Pra mim, se tem alguém que merece um Oscar naquele filme, é o cara que fez o pai dele, que é bizarro, absurdo de bom. Mas o roteiro não mostra direito a relação dele com os irmãos. Parece que os irmãos são... Tudo bem, os irmãos do Michael são coadjuvantes na vida dele, né? Mas assim... Pô, tu não vai me diferenciar quem que é quem do Jackson's 5, tá ligado? É tipo, só tá lá os irmãos do Michael, tá ligado? E eu acho um desperdício de potencial imenso. Porque é isso. Quando você vai se propor a fazer um filme biográfico, você tem que exaltar a história. E esse filme eu acho que é pequena. Por mais que ele mostre só metade da história, eu acho que ele tem um potencial muito acima do que é apresentado. E por isso, a minha nota para o filme é um 6,67. No máximo. Pra mim não passa disso. Essa é a minha opinião. Mas quem sou eu pra dizer, né?
Eu sou só mais um crítico. Se você assistiu o filme Michael, se você gostou, se você tá empolgado pro próximo, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião também. E é isso. Um abraço e até a próxima terça-feira.